costuma fazer mesmo, estamos reduzindo para 2 horas, então nós vamos ter até 11 horas e depois um intervalozinho e até meio-dia, tá bom? Toda semana, cada semana você vai receber uma folha dessa. Cada semana você recebe uma folha que corresponde uma aula de cada semana, tá? São 4 folhas que correspondem à matéria que nós vamos estudar, tá bom? Vamos orar ao Senhor para começar? Pai Celestial, obrigado, porque nesta manhã nós estamos estudando a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus, amém. Pode sentar? Aleluia. Soteriologia, né? Muita gente nunca ouviu esse nome, mas a palavra soteriologia, ela significa doutrina da salvação, tá? Doutrina da salvação. Tem uma semana aqui que eu não pude dar aula completa, então nós vamos fazer dessa primeira aula, tá bom? Fazer dessa primeira aula. E eu estou sentindo falta da turma que depois da paralisação não veio mais, muita gente não veio mais, tá? Muita gente preocupada com o vírus e tudo, eu até reconheço, mas as aulas começaram, tá? Nós estamos aqui e quem quiser vir é de graça. Essa turma aqui é um bônus, essa turma aqui é bolsa. Existe a turma paga, mas essa aqui é bolsa, com exceção do irmão Geraldo, que já começou numa turma paga, né? Então, o que acontece, queridos? Quando a gente vai estudar a doutrina da salvação, nós temos que estudar 2 tipos de ensinamentos que existem no mundo evangélico, tá? Que vou botar aqui, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Então nós vamos ter que estudar sobre 2 aspectos da doutrina da salvação: calvinista versus arminiano. Quem já ouviu falar dessas 2 pessoas? Porque são pessoas. Calvinistas, sim, mas arminiano considera outra pessoa. O calvinista, o Calvino, porque por isso é Calvino. Calvino vem da pessoa, o nome dele era Calvino. E esse aqui é o Armínio. O Calvino e o Armínio tinham pensamentos, são pais da igreja, muitos anos atrás, praticamente no tempo de Martinho Lutero, né, que foi colocado o conceito de salvação. O calvinista acredita que a salvação não se perde. A gente tem que pensar, saber. O calvinista, se você é calvinista, você acredita que a salvação não se perde e que todo mundo que foi chamado para a salvação um dia vai chegar. Inclusive tem muita gente que usa aquela expressão: se fulano for filho da salvação, ele vai vir. Quer dizer, mas ele não sabe nem o que está falando. Se ele pensa assim, ele é calvinista. Se ele pensa, fulano é filho da salvação, então a pergunta que eu faço: existe filho da salvação e filho da perdição? Mas muita gente acha que tem. Então quem pensa assim é um calvinista. E o Armínio pensava o quê? Que a salvação se perde se a pessoa se desviar, se afastar, viver no pecado, ele perde a salvação. Entendeu? Então o calvinista acredita que a salvação não se perde. Alguma vez eu para sempre? Oi? Alguma vez isso.
Salvo uma vez, salvo para sempre. Quem acredita nisso é o calvinista. Salvo uma vez, salvo para sempre. O João Armínio, que o nome dele é João Armínio, acreditava que a salvação se perde. Ok? Então isso que eu estou falando aqui é o pontapé inicial desse estudo da soteriologia, a doutrina da salvação. No caso, nós somos arminianos, né, pastor? A maioria de nós somos arminianos. O calvinista geralmente é batista, a maioria dos batistas são calvinistas, presbiterianos são calvinistas. Eles têm muitas razões para ser calvinistas. E se você for ler na Bíblia, tem muita coisa que puxa para esse lado aqui, na Bíblia. Os dois, puxa para os dois. Você tem que ver quem que você é. Você é calvinista ou arminiano? Então vou dar um exemplo aqui do que o calvinista pensa, por exemplo. Filho da luz, filho das trevas. Eles usam esses termos. Bode e ovelha. Mas o que? Joio e trigo. Quer dizer, então sempre tem. Quer dizer, então eles usam esses argumentos para dizer: então, tem a luz e tem a treva. Então quem é treva nunca vai ser luz. E quem é luz nunca vai ser treva. Quem é bode sempre vai ser bode. E quem é ovelha sempre vai ser ovelha. Quer dizer, então o calvinista acredita que tem gente que nunca vai se converter, porque Deus não criou ele para se converter. Verdade. Não crescer? Agora, tem gente, o calvinista acredita que quem é da salvação não tem jeito, ele vai vir. Ele vai chegar. Quem é da salvação, qualquer hora dessa, ele vem. Então nós vamos estudar esses pontos, viu que é importante isso aí? Porque tem pessoas que é cristão, mas ele não tem uma linha. Ele não sabe o que ele é. Uma hora ele está pregando que a salvação se perde. Outra hora ele está pregando que a salvação não se perde. Então nós vamos caminhar aqui dentro dessa questão e nós vamos colocar alguns versículos aqui e alguns versículos aqui. Então nós vamos fazer uma divisão com os versículos bíblicos. O que esse aqui acha e o que esse aqui acha. Ok ou não? Tá bom? Ok. Vamos lá. Mas em primeiro lugar nós vamos pensar o seguinte. Etimologia da palavra soteriologia é composta de duas palavras de origem grega, sotero igual salvação, sotero. Sotero significa salvação. E logia significa estudo. Por isso essa palavra soteriologia, estudo ou tratado. Assim sendo, soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. A doutrina da salvação faz parte da teologia sistemática. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Então vamos lá. A salvação é a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado. E quando ela arrependida, num ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único e suficiente e eterno Salvador, então a graça é manifestada sobre essa pessoa. Agora, como é que isso acontece? Então nós temos que estudar sobre graça. Sabe o que é graça? Então vamos ler aqui, vou botar aqui graça. Quem sabe o que significa a palavra graça? Quem sabe dizer? O que significa? Favor imerecido. É igual a favor
imerecido. E aonde nós vamos encontrar isso? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. O que diz o texto? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer, ninguém merece a salvação. É um favor imerecido. É de graça. Então, favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aliás, esse favor imerecido aqui, eles deviam estar aqui desse lado aqui, né? Devia estar aqui desse lado, mas tudo bem. Então, o que acontece? Nós, como arminianos, porque às vezes também sou um pouquinho calvinista, dependendo do caso, né? A gente está um pouco meio... porque tem coisa que a gente fica assim, Deus, como é que pode a pessoa resistir tanta salvação? Só pode ser filho da perdição, não é possível. Quer dizer, então a gente fica assim. Então, a gente fica pensando, poxa, a pessoa resiste à salvação, ele resiste ao arrependimento, ele pinta e borda, vem para a igreja às vezes, não fica na igreja, não permanece no caminho do Senhor. E às vezes, né, pastor, a pessoa tem um chamado forte, vê o chamado na vida da pessoa, mas ele não quer. Mas ele não quer, ele não fica. Ele não fica. A pergunta que eu faço é a seguinte: ele é filho da perdição ou filho da salvação? Né? A gente não vai ficar julgando ninguém, né? Então, a concepção da salvação, deixa eu botar isso aqui em negrito para destacar. A salvação do pecador perdido, foi concebida pelo conselho da Santíssima Trindade, que tem muita gente também que não acredita na Trindade, né? Muito cristão não crê na Trindade. Não existe Trindade, mas a Bíblia está repleta de textos que falam da Trindade. Então, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ler esse texto aí na Bíblia? Efésios 1, 4 e 5. Olha aqui que esse texto que eu vou ler agora, ele está mais do lado do calvinista. Pode ler aí. Quem pode ler? Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para a vida por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Amém? Então aqui, como nos elegeu ele? Olha o texto. Como é que parece que o calvinista está certo? Verdade. Parece? Se você olhar assim, nos elegeu ele antes da fundação do mundo. Significa que todo mundo ser criado, eu já tinha sido escolhido. Só que na verdade é verdade. Todo ser humano é escolhido para a salvação. Com certeza. Eles têm que optar se vai querer ou não. Para mim tudo envolve no livre-arbítrio. Ele que vai decidir. Mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos está escrito que nós somos predestinados para a salvação e devemos andar de acordo com essa salvação. Aí você vê que o calvinista, poxa, o cara está certo.
em pensar que nós somos predestinados. Só que a predestinação, querido, ela não é uma predestinação que fere o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. O livre-arbítrio existe, só que existe um consequência. Fala assim, todo mundo tem livre-arbítrio. Claro, só que o livre-arbítrio tem as suas consequências da escolha. O Adão e Eva tiveram livre-arbítrio de comer ou não comer. Se eles não comessem, eles iam viver para sempre. Se eles comessem, eles iam morrer. A escolha era essa. Eles escolheram o quê? Comer e morrer. O livre-arbítrio tem consequência. Todo ser humano, Timóteo, Paulo fala isso, depois nós vamos ler. Todo ser humano é chamado para salvação. Deus chamou todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quer dizer, ele morreu para todo mundo? Sim. Mas quem vai ser salvo? Que nele crê. Ele morreu para todo mundo, não morreu? Ele morreu para a humanidade toda, não foi? Mas quem é que vai ser salvo? Quem crê nele. Ah, mas fulano é tão bonzinho, gente boa. Não, tem que crer em Jesus. Então, o texto fala bem claro. 1, 4 e 5. Eu acho que esse texto aqui é um texto que a gente tem que guardar muito bem. Eu vou ler na versão NVI de novo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou a sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o calvinista acredita que Deus tem vontade. É claro que sabe que Deus tem vontade. E a vontade de Deus é salvar uns e não salvar outros. Eu fico meio pé atrás com esse posicionamento de que Deus tem uns para salvação e outros para condenação. Eu fico na crença de que todos foram chamados para salvação. Todos. Cabe a nós, igreja, buscar essas pessoas. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não vem. Essa é a grande questão. E vejamos ainda, 1 Pedro, dá uma olhada lá, 1, 18 e 20. Capítulo 1, versículo 18 até o 20. Então nós vamos dar uma olhada nesse texto. Eu não estou acompanhando aqui na internet, não sei quem está aí já assistindo. Eu não sei. Você dá para ver aí? Ou você tu consegue entrar aí, não pode? Não, na internet? Está vendo aqui alguém participando? Não? Tem alguém? Não? É porque eu não estou com o computador aqui para a gente assistir. Mas vamos lá. 1 Pedro 1, 18 a 20. Diz o quê? Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de Deus. Amém. Então quer dizer, esse texto, dentro do calvinismo, dizendo que Jesus morreu por nós, ou foi entregue antes da fundação do mundo,
Jesus já tinha sido predestinado a morrer. Por isso era preciso Jesus morrer. Porque já tinha sido predestinado. Só que eu acredito que a predestinação é para a igreja, que representa a arca. Lembra da arca de Noé? Quem foi salvo? Quem estava dentro da arca. Quem vai ser salvo? Quem está dentro da igreja. Mas mesmo assim, não é dentro da igreja local, dentro da igreja física, dentro da instituição da igreja. É dentro da igreja, noiva verdadeira do Cordeiro. Porque nem toda instituição da terra, Tem gente que confunde isso. nem toda instituição terrena acredita, nem toda instituição é verdadeiramente a igreja de Cristo. Com certeza. Tem gente que acha que não, qualquer igreja é de Deus. Não, peraí. Aqui onde está, qualquer pessoa pode fazer parte dessa igreja, membresia. Eu não pegasse, você não pode. A não ser, vamos supor, uma pessoa que está enquadrada dentro, aceitou Jesus e quer fazer parte dessa igreja. Ele vai ser batizado nessa igreja, vai ter o nome dele no rol de membro, pode receber uma carteira de membro e pode ter até carro aqui, mas nunca fazer parte da igreja de Jesus. É forte ou não é isso aí? Ele vai ser membro, vai ficar, pode ser até um obreiro, pode até ser um pastor, vai ter todos os documentos mostrando que ele é membro dessa igreja, mas no dia no dia mesmo, a Vera, Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Mas eu curei teu nome. Mas eu curei teu nome, mas eu não te conheço. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. E fez parte da igreja local. E aí? Vai ter gente que vai fazer parte da igreja local e nunca vai fazer parte da igreja espiritual de verdade, de Cristo. Por isso a gente vai enganar, porque a Bíblia diz, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Entendeu? Então, o grande problema é que quem está lá fora pensa, não sabe como é que funciona isso. A gente aqui, a gente sabe que a verdadeira igreja de Cristo é a noiva imaculada, sem mancha, né? Não é essa instituição aqui que às vezes a gente tem problema seríssimo, né? Pedro não estava convertido, tá certo? Então isso é importante, tá bom? Vamos ler aqui, vamos pular aqui um texto aqui, vamos ler Atos 4, 26. Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra os seus ungidos. Até o que? 20? Até o 20. Deixa eu ver. 26, até o 28. Mais no 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra os seus ungidos, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de se fazer. Amém. Aqui está falando que quando Jesus veio, fizeram tudo para impedir o propósito da vida de Jesus, mas havia uma predestinação de Jesus. Ele tinha que morrer.
ele tinha que ser punido, ele tinha que ser perseguido, entendeu? Isso aí por causa do... Ele tinha perseguido. Ah, tá. Obrigado. Entendeu, querido? Então, quando a gente fala de salvação, predestinação, nós temos que entender esses fundamentos, tá? Vamos aqui mais embaixo aqui para a gente não... O fundamento da salvação. A salvação do pecado ou do pecador perdido está fundamentada no grandioso amor de Deus que Deus tem pelas suas criaturas morais. Esse amor, que é um dos atributos morais da deidade, é o amor sacrificial, desinteressado, não circunstancial, é o amor eterno que Deus nos tem em Cristo Jesus. Aí vem o texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, então Deus amou o quê? Só uma parte do mundo? Deus amou só algumas pessoas? Não, Deus amou o mundo. Quer dizer, quando fala mundo, está falando das pessoas. Deus amou as pessoas, as suas criaturas. Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, o versículo é fácil de entender. Para que todo aquele que nele crê. Aí tem pessoas, os calvinistas acreditam, que Deus endurece o coração de algumas pessoas para não crer. É Deus que endurece o coração dele. Deus é que faz ele não crer. Você já ouviu falar disso? Deus pega a passagem lá de Faraó, que Deus endurece o coração dele. Aquela passagem de Romano, né? De Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. Então eles pegam essa passagem para dizer assim: não, Deus endurece o coração de algumas pessoas para que eles creem. Mas ele foi para um propósito, né? Exatamente. Ali é o propósito de fé. Deus endureceu o coração de Faraó para ele perseguir os judeus, o povo dele e tal. Mas no sentido de salvação, eu não acredito. Quem endurece o próprio coração é o próprio ser humano. Com certeza. Ele é que endurece o coração. Você não vai contradizer o sacrifício de Jesus. Quer dizer, o próprio ser humano endurece o coração. Jesus falou de... Como você salvar, né? Hã? Se endurecer o coração da pessoa, como é que vai salvar? Como é que vai salvar? Endurecer o coração dela. Se o próprio Deus endurece o coração da pessoa, como é que ele vai se arrepender? Ele quer se arrepender, Deus fala assim: não, vou endurecer o coração dele, eu não quero que ele creia em mim. Eu sou o negócio dele, é meio estranho isso, né? Mas o calvinista vai por vai por esse lado. Vai por esse lado. Entendeu? Vamos ver ainda Romanos 5:8. Vamos ver Romanos 5:8. Olha o que o texto fala. Pode ler? Olha. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, então a pessoa que estava no pecado, Deus ele morreu por todo mundo, sendo nós ainda pecadores. Quem imaginaria que eu estaria na igreja, servindo ao Senhor, convertido, depois de ser criado no samba, no pagode, na escola de samba, na capoeira, bebendo, fumando, me prostituindo. Mas Deus prova o seu amor para conosco.
Eu digo mesmo. Não é não? Deus prova o seu amor para nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, então ele já morreu por mim, agora cabia a mim me arrepender dos meus pecados. Mas isso uma agravante aí, querido. Como crer se não há quem pregue? Romanos 10, 13 em diante. Como crerão se não há quem pregue? Aí a pessoa que Jesus morreu por ele está lá no mundo. Mas como é que ele vai crer se não tem quem pregue para ele? Quer dizer, depois que a pessoa recebe a palavra da pregação, ele vai ter a chance de escolher, ou ele vem ou não vem. Mas tem que ser pregada a palavra para ele. Ok? Gálatas 2:20, vamos dar uma lida nesse texto. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. Quer dizer, Paulo teve uma decisão, uma escolha. Ele teve que escolher entregar a vida dele para Cristo. E ele falou, não, eu já estou crucificado. Eu uso as palavras dele como se fosse a minha. Eu já estou crucificado. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a convicção. Agora, uma parte que eu queria falar, a gente vai para o intervalo. Já é 11 horas aí? 5 minutos. Hã? 5 minutos. 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso mesmo? Tem uma coisa que a gente tem que ter. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho certeza da minha salvação. Nós precisamos ter certeza. Se tem a pessoa que fala, eu estou lutando para ser salvo. Não, você não precisa lutar para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer para ser salvo é crer em Jesus, é uma coisa. E manter a tua vida em santidade, em comunhão com Deus. Perseverar na fé. O resto é tudo com Jesus. Não vai fazer esforço não. O maior sacrifício para a nossa salvação é Jesus fez. Se falar assim, eu estou me esforçando, irmão. Eu estou me esforçando para ser salvo. Eu estou me esforçando para ser salvo. Bom, eu não estou me esforçando, porque eu já sou salvo. Eu já estou salvo. Eu acredito que eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo, eu já sou salvo. Então, por isso que eu me santifico. Você santificação para ele. Santificação. Santificação. É porque eu penso mais rápido que eu escrevo. Aí eu pergunto. A mente vai na frente, né? Não é assim? Eu sou assim, minha mente já está lá na longe, eu estou. Então, santificação. Você se santifica para ser salvo, ou você se santifica porque você é salvo? Qual que vocês? Como é que é? Você se santifica para ser salvo, ou você se santifica porque você é salvo? Porque é salvo. É salvo. Tem que falar assim, não, eu me santifico porque para eu ser salvo. Poxa, então ele não é salvo. Agora, eu me santifico porque eu sou salvo. E eu tenho o dever de viver em santidade porque eu sou salvo. Na Bíblia fala muito que meus filhos se santifiquem mais ainda. Meus santos. Não quer dizer que a gente é santo. Vive, porque
é santo. Porque vosso Pai é santo. Então, eu não estou me santificando. E ele fala assim, eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum para me santificar. Primeira coisa que jejum não vai santificar ninguém. Eu conheço gente que faz jejum direto e não tem a vida santificada. Então não é jejum que santifica. O jejum ele tem um propósito diferente de santificação. O jejum é para se abster do alimento, estar em oração, por causa de um propósito. Mas ele vive em jejum o tempo todo, achando que isso vai santificar ele. Pai, não você, mas eu já conheço gente, já vi caso de gente que caiu em adultério, caiu em pecado, em pleno jejum, em plena praia de jejum. Eu já vi gente que foi fazer vida de santidade, de buscar Deus no monte, e voltou de lá com um caso. A verdade é essa, voltou de lá, conheceu ele lá. Agora ele foi no monte. Foi no monte. Né? Aí tem gente que fala assim, eu vou orar, vou jejuar, para o diabo correr de mim. Isso não faz o diabo correr da pessoa. É só você ler o livro. Jesus passou 40 dias orando e jejuando, foi ali que o diabo tentou ele. Quer dizer, justamente no momento de jejum. Tipo, mais fraqueza. Na fraqueza. Debilitação. Debilitação. Então, tudo ele estava frágil. Então, você pensa que, o jejum, estou jejuando para me fortalecer. Não fortalece. O jejum tem outro propósito. É oração. Olha o que a Bíblia fala. Nós vamos voltar em Efésios. Aquele texto de Efésios, para mostrar que nós somos santificados em amor. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Vamos ver. Só para você ter uma ideia. Porque a gente tem o texto. Vamos ver o texto. Efésios 1. Qual Efésios? Efésios. Efésios 1, 4, 5, é isso? Ou não? É santificado em amor que ele fala. Em amor. Vê se é o 4, 5. Vê se é o 5. 1, 5. Não, mas tem um texto aqui que fala disso. Não é? Deixa eu vou achar aqui. Cinco, 7, deixa eu ver se é 7. Mas vamos, deixa eu ver se é o 7. Esse aqui é do 11. Hã? 11. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que ele faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mas não é assim. Quer dizer, vou lembrar aqui rapidinho. O que eu quero dizer é o seguinte: a tua santidade, ou o teu propósito de santidade, não pode ser algo obrigatório. Isso que eu queria dizer. Que eu vou achar para vocês. Eu não tenho que falar assim, poxa, eu tenho que fazer um jejum, porque senão eu estou perdido. Não. Senão a salvação fica mais
por seu critério do que por Jesus. Vou tomar agora a força. Não. 3 horas de jejum. E Deus vai ter que, com que o esforço fosse teu. Aliás, o Efésios 2, 8, 9 explica isso bem. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, ou seja, dos teus sacrifícios. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, tá vendo? Conquistei a salvação porque fiz isso. Conquistei a salvação porque fiz aquilo. Você não tem que fazer nada para salvar. A salvação já está garantida em Cristo. Agora você tem que somente permanecer nesse. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi no meu primeiro dia de seminário, quando fui fazer estudar essa matéria. O professor falou para você: o trem só está livre para andar se estiver no trilho. Olha que ilustração interessante. O trem está livre se ele estiver preso no trilho. Então você vê, Andar na linha? a liberdade dele, ele está livre para andar, Está preso na linha. mas ele tem que estar preso na linha. É uma só direção. Uma só direção. Ele tem que estar preso. Então, supor, eu estou livre? Estou, mas eu tenho que estar preso em Cristo. Entendeu? Ué, que liberdade é essa? A minha liberdade de andar é grande, mas eu tenho que estar. Então, é como se fosse uma locomotiva, a minha vida. A tua vida é como se fosse uma locomotiva, um trem, que só pode andar se estiver preso no trilho. Se ele descarrilhar, ele não anda mais. Não é não? Verdade. A nossa vida cristã é assim. Então a gente tem que estar preso em Jesus, em amor, não é por obrigação. Eu não estou com medo de inferno, eu não estou com medo de perder minha salvação. Eu não estou com medo de perder minha salvação. Porque essa questão de... tem gente que pode perder a salvação? Tem. Mas eu não acredito que uma pessoa salva precisa ter medo de perder a salvação. Quem já está salvo não precisa ter medo de perder a salvação. E ele também tem que ter convicção da salvação. Tem que ter certeza da salvação. Até mesmo o ímpio, né? Geralmente se pergunta o ímpio lá se ele vai para o céu, ele fala que vai. Não é, mas vai, você ele acredita e eu. Se o ímpio, se você pergunta para o ímpio, você vai para o céu ou vai para o inferno? Ele vai para o céu. Não fuma, não bebo, não rouba. Claro que eu vou para o céu. Quer dizer, então, se o ímpio crê que ele vai para o céu com todo o pecado dele, por que o cristão não acredita? Mas tem gente que não acredita. Não, aí às vezes você fala, não, tu tem certeza. Ela fala, teve irmão que já falou, eu tenho certeza. Tu tem? Passou naquele dia, a gente fica até meio assim. Porque a pessoa... Esse cara, vou discutir com esse cara. Porque ele está... porque ele está com o pé na igreja, em Cristo, outro no mundo, então ele acaba não tendo essa certeza. É coisa do pecado que ele vive cometendo, aí tira essa certeza dele. Ele de vez em quando dá umas vaciladas e tal. Aí ele quer justamente... ele quer julgar você também, quer dizer, você também é igual a mim, poxa. Se eu peco, você também peca. Só que é o seguinte, nós vamos sem pecar. Sempre. Jesus morreu pelos nossos pecados. Os que eu cometi, os pecados que eu herdei de Adão, os pecados que eu cometi e os pecados que eu vou cometer. Ele morreu por tudo isso. Agora também eu não posso achar que só porque eu sou um pecador, que eu tenho que pecar deliberadamente. O apóstolo, o escritor Hebreus fala disso. Quem pecar deliberadamente, não resta sacrifício para o pecado. Quer dizer, é pecar intencionalmente. Planejar. Eu sou um pecador mesmo, vou pecar. O pecado é igual a topada. Eu sempre falo isso. Se planeja uma topada, se eu faço uma pedra ali, eu vou dar uma pedra e
e vou arrancar minha unha do pé. Você planeja aí? A topada é acidental, amém? Toda topada é um acidente. E o pecado também tem que ser um acidente. Se você pecou, tem que ser por acidente, não porque você planejou. Pá, de repente, aí você volta de novo, né? Você cometeu um pecado de pensamento, em palavra, em ação, você levou essa topada, pá, aí doeu, vou voltar, aí volta. Mas se você falar assim, poxa, tal dia eu vou pecar, e vai ser no dia tal, horário tal, E foi bom, vou permanecer. né? Se você planejar, aí também. Tem que... Então, aí depois eu peço perdão a Deus, né? A carne é fraca mesmo, depois eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Planejar, não pode planejar. Agora, você vai pecar acidentalmente? Vai. Vai levar a topada? Vai. Mas logo tem que se reerguer. Amém ou não, amém? Tá bom? Então, vamos dar um intervalo. Depois a gente volta aqui com essa aula. Soteriologia. Deus abençoe. Maravilhoso.